Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Vitória Almeida. Bom, nós vamos começar um papo incrível hoje sobre os animais na religião, na espiritualidade. Eu só vou fazer uma apresentação aqui, já vou chamar o Rabino que vai conversar com a gente. Rabino Elial, diretamente de Jerusalém, gente, olha que honra. Só queria contar para vocês como eu conheci o Elial. Quando meu marido estava com Covid, vocês se lembram, faz pouco tempo, ele estava internado. E foram momentos muito difíceis que eu passei. E aí, durante a noite, eu ficava buscando, né, rezar, me espiritualizar. E encontrei vídeos muito interessantes do Elial no YouTube. E ficava a noite inteira assistindo os vídeos, assistindo o vídeo. Por alguma coincidência do destino, não sei se existe coincidência, chega um dia que chega uma mensagem dele no meu celular propondo a live para falar sobre a Kabbalah, os animais, se os cachorros veem almas, o que o gato tem a ver com a criação do mundo. Então nós vamos ter um papo bem legal, bem profundo. Tô esperando. Elial, cadê você? Apareça. Tem que pedir aqui. Eu tenho muitas perguntas. Vamos começar. A gente, posso contar uma coisa? Hoje faz 11 anos que eu conheci meu marido, até uma coincidência. Vocês sabem que foi um rabino que apresentou a gente, né? Pouca gente sabe, mas eu sou judia, estudei a vida inteira em colégio judaico. Depois que eu saí da escola, me afastei um pouco. Depois a Kabbalah me trouxe de volta para o judaísmo. Cadê o rabino? Rabino Elial, cadê você? Apareça! Deixa eu ver. Vocês podem também mandar perguntas. Eu sei que muita gente já me pediu perguntas assim bem complexas. Eu vou falar tudo. Sim, vou salvar a live depois, principalmente se for boa, se vocês gostarem. Bom dia, bom dia. Rabino, você tem que enviar a solicitação, Elial, para mim. Deixa eu te... Pronto. Ele entra aqui. Vamos ver. Eu quero explicar para vocês. Ah, bom dia! Olá, tudo bem? Tudo bem, Rabino? Tudo muito bem, muito prazer estar contigo. Prazer. Estava contando pro pessoal aqui como eu conheci você, né? E também Sim. queria que a gente começasse fazendo uma breve explicação sobre a Kabbalah, porque muita gente não sabe direito o que é a Kabbalah. Eu vou falar, você me corrige se eu estiver errado. Tem o judaísmo, a Kabbalah seria a parte mais profunda, mais mística do judaísmo, seria mais ou menos isso? Exatamente, Luísa. Primeiramente, shalom, muito bom estar contigo aqui. Baruch Hashem, uma pessoa de uma energia única e tenho certeza que nosso papo vai ser muito gostoso para todo mundo. Amém. Então, Luísa, a Kabbalah realmente ele é um livro que trata sobre a parte esotérica e mística do judaísmo. É um livro que existe há mais ou menos 2000 anos e ele foi trazido por um rabino que ele veio mais ou menos 1950 anos atrás e já existia toda essa sabedoria oralmente, mas ele trouxe escrito dessa forma. Existe há mais ou menos 3.300 anos esse estudo e foi materializado há 2.000 anos, que trata sobre segredos do mundo, da criação, a fala dos animais e muita coisa nessa esfera. Eu vou confessar para vocês, como eu disse, eu sou judia, minha vida inteira estudei em colégio judaico, mas foi a Kabbalah que conquistou meu coração, me trouxe de volta. Assim, a Kabbalah, gente, é que é muito difícil, tem muitas coisas, a gente vai conseguir falar de tudo hoje, mas tem muitos assuntos legais. Vamos começar falando sobre os animais. Sim. Os animais são importantes para a Kabbalah, por quê? E o cachorro principalmente. Que meu público aqui ama cachorro. Com certeza, Luísa. Olha só, olha que coisa louca. A Torá como um todo, né, ela já traz um mérito gigante sobre o cachorro, e especificamente na Kabbalah, quando o povo judeu sai do Egito, famosa história do faraó, 10 pragas e tal. Quando o povo judeu sai do Egito, está escrito na nossa Torá que teve um animal que ele participou com um amigo fiel, que ele não latiu e ele não chamou atenção durante a noite, justamente porque ele estava querendo estar conivente com o povo judeu e a saída do Egito, ele foi o cachorro. O cachorro, ele serve... Tem isso na Torá? Diretamente na Torá. Sim. Olha que impressionante. Ou seja, um animal que ele, para mostrar o quanto ele está conivente com aquilo, porque essa é a conexão de amizade e amor que o animal tem com o ser humano, ele não latiu e não chamou atenção. E aí vem a Torá oral, que é os sábios explicando a Torá escrita e depois com um conjunto a Kabbalah, e explicar o porquê que o cachorro fez isso. E um dos motivos, Luísa, que é impressionante, é o nome do cachorro, por exemplo, um dos animais em hebraico, que chama Kelev, que se você botar em português, significa como o coração. Ou seja, o nome da palavra cachorro em hebraico significa como
o coração, ou seja, tudo que está ligado ao coração, fidelidade, amor, paixão, ansiedade, união, fusão, está ligado especificamente com o cachorro. E é por isso que é um animal tão especial, fora todos os outros, como a Torá fala em relação ao corvo, que, por exemplo, ele alimentou o profeta Elias, por 3 anos, ou a gente entende a pomba que Noé mandou para saber se já tinha acabado o dilúvio ou não. Cada animal tem uma representatividade muito grande, principalmente o gato e o cachorro, nessa parte da Kabbalah. Gente, eu não sabia, calma, é muita coisa. Mas vamos falar do gato, que muita gente escreveu perguntando do gato também. E você tinha mandado uma coisa que tem a ver com a criação do mundo. Vamos entender isso, que eu fiquei curiosíssima. Olha, o gato, ele tem uma participação na criação que ela vai um pouco além da nossa compreensão imediata, né? A gente precisa ter muito tato e muita compreensão para entender a parte profunda do gato. Porque o cachorro é o coração. Então, tudo que tem a ver com o coração, você vai ver no cachorro sempre, sempre. Agora, o gato, você pode perceber que tem essa briguinha, às vezes, entre as pessoas. O que é mais legal? Né? Acho que todo animal é importante. Gato ou cachorro? Aí muita gente fica, não, olha o meu gato aqui depois de 10 anos que eu saí de casa. Aí fica fazendo brincadeira, mostrando que o gato não está mostrando aquela emoção do cachorro. Por que isso é besteira, fazer essa comparação? O gato tem uma reza, né, que está atrelada a Kabbalah, chamada Perek Shirah, em hebraico, que ela explica que o gato está conectado a 2 coisas. A destruir as energias negativas que estão em volta do local e ir atrás de todo e qualquer inimigo que possa atrapalhar o dono dele. Então, o gato, você pode perceber que ele tem um lado de visão, né? Cachorro ficou com ciúme. Esquece, Léo. A gente está falando do gato, daqui a pouco a gente fala do cachorro, fala para ele. Mas o gato, ele tem uma representatividade muito grande. Ele tem uma energia que ele libera para poder proteger o local, até mais forte do que diretamente o cachorro. Ele está sempre procurando o que pode fazer mal à casa e ao ambiente. E não só físico, e muito mais espiritual. O gato é algo único da nossa Torá. Ele é uma coisa tão forte que se você pegar os países árabes, por exemplo, da onde veio minha família, que é do Egito, saiu de lá 2 vezes, com o faraó e depois há um pouco tempo atrás, você vê que as pessoas têm uma coisa a ponto de tentar colocar o gato como um deus, né? Que não tem nada de judaico. Sim, né? Os egípcios, né? Eu acho que os egípcios. E por mais que isso não tenha nada de judaico, mas você percebe o quanto as pessoas entenderam que o gato tem uma conexão, uma percepção anormal de proteção. Inclusive, é por tradição, né, de Kabbalah, tradição oral, uma coisa que nem está escrita, que quando o gato fica se esfregando no dono, principalmente em momentos que a pessoa está com medo, é porque ele está tentando, de certa forma, limpar um pouco a áurea dele, que é a parte mais externa da alma, que é ligada à cor da alma da pessoa, para tentar deixar a pessoa com um pouco de mais segurança. Então, o gato tem essa proeza e é maravilhoso ter perto da gente. Então, calma, pera, deixa eu entender uma coisa. A gente fala muito que, por exemplo, os animais protegem a casa. Uhum. Muita gente acredita nisso, que eles protegem a energia da casa, se vai acontecer uma coisa ruim para você, às vezes o cachorro fica doente. O judaísmo acredita nisso? Olha, 1000%. E vou te explicar alguns casos específicos que a Torá fala. Porque, olha só, eu vou ser bem direto com você nisso, Luísa. A gente está numa geração que tudo que está ligado à palavra apenas religião traz um pouco de incerteza. Porque a religião ela tem um papel importante, mas às vezes uma palavra falada bonita ou uma coisa dita um pouco filosófica fica parecendo que eu vou tentar te convencer que a Torá já falava disso, mesmo que ela não falou. E todo mundo, muita gente no público que está assistindo agora, muita gente fica naquela, será que fala mesmo? Aonde fala? Então é muito legal a gente falar diretamente. Uhum. A nossa Torá, ela fala num livro, Torá é a Bíblia judaica. É o Velho Testamento, é isso? A gente pode falar. Exatamente o que chamam de Velho Testamento. A nossa Torá, que é a Bíblia judaica, o que acontece? Ela tem uma parte lá chamada Torá oral, onde os sábios, através de profecia, Kabbalah, onde está tudo junto, eles receberam oralmente esse segredo em peso desde Moisés. Então, tudo que se sabia naquela época foi passado oralmente até hoje. Quanto mais sabedoria, mais a gente consegue atingir isso. O que se fala especificamente lá, por exemplo, do cachorro? Que o cachorro, quando ele começa a, do nada, ficar muito alegre e começa a correr desesperado pela casa,
como se fosse um surto que ele está tendo, isso é muito específico do cachorro, a Kabbalah e a Guemará dizem que é porque ele está vendo espíritos de pessoas elevadas passando por perto, inclusive almas que são muito elevadas e que desceram por algum motivo, ou para aparecer no sonho de alguma pessoa, ou para se conectar através de uma reza que alguém pediu ajuda ou algo. Então significa que o cachorro ele consegue perceber a muita distância, a longa distância, quando tem almas positivas. Ele fica muito alegre. O contrário é a mesma coisa, Luísa. Eu ia perguntar. O contrário é a mesma coisa, que é a parte que aí a gente agora fica um pouquinho, né, mexido. Porque quando o cachorro começa a, principalmente de madrugada, ele tem algumas atitudes específicas. Ou ele começa dentro de casa, do nada, ele começa a latir para uma direção que não tem nada. Né? E ele já está acostumado. A casa ele já sabe como é que é, o teto, tudo bonitinho, ele já conhece há anos. Do nada ele apontou o olhar para um lugar e começa a latir desesperado. A Kabbalah fala que a primeira coisa que ele está querendo fazer é afastar. Porque ele entende que tem ou uma alma que está vagando, que normalmente é o que tem no nosso mundo, de acordo com a Kabbalah, são almas que não são elevadas e estão vagando. E essas almas, para sobreviverem no mundo espiritual, eles precisam pegar um pouco da energia que tem no ambiente. O cachorro entende isso como se esse espírito estivesse atacando o dono, a família, estivesse fazendo mal. E como ele é coração, ele nunca perde essa paixonite, essa paixão verdadeira pela família, ele simplesmente começa a latir, começa a andar pela casa, começa a correr atrás do que não tem. Então, o cachorro não tem nada igual. Se a pessoa quer um animalzinho dentro de casa, ou animais maiores que você quer dar mais espaço, né? E onde a pessoa, o cachorro fica do lado de fora, por exemplo. Ele afastar energias negativas, o cachorro é a melhor opção. Inclusive, Luísa, um adendo interessante. A nossa Torá oral diz que é muito importante ter cachorros fortes, personalidade forte, nos portões das cidades. Porque toda vez que um espírito ruim ou alguma força negativa se aproxima de algo, ele primeiro, para dar respeito, ele passa pela entrada das cidades. E é por isso que é muito comum você ver aqueles cachorros que ficam se relacionando, né, muito longe. Você vê aquelas casas de sítio, aí você começa a ver um cachorro latindo 3 da manhã. Aí daqui a pouco tem outro cachorro latindo 3 da manhã. Daqui a pouco tem outro. Parece que eles estão ali fazendo uma mini reunião de uma coisa que a gente não está sabendo. Isso é o que a Kabbalah fala, que eles estão procurando se conectar para juntos afastarem uma energia negativa. Incrível. Eu já amo cachorro, o pessoal sabe. Agora, sério. Uma coisa... Então, peraí, tem uma pergunta assim, ela é complicada, mas muita gente me mandou. Claro. Eu tô na minha casa com o meu cachorro. Aí chega uma pessoa e o meu cachorro consegue perceber que essa pessoa não é boa. Isso é verdade? Claro, claro. Sem dúvida nenhuma. Eu vou te explicar o porquê. O cachorro, nós seres humanos, a gente olha para a capa do que está em volta da pessoa que está na nossa frente. Então a pessoa quer parecer que é fofa muitas vezes quando não é, quer fazer uma tonalidade de voz que ela não tem, ela quer encorpar com capas. Só que os animais, eu digo agora todos os animais, eles têm uma pureza de conseguir compreender diretamente a parte interna dele. Óbvio que eu não estou dizendo aqui, Luísa, cada ser, né? Cada ser no mundo ele tem um objetivo. O ser humano, isso, povos, cada um tem o seu, bem como entre os animais, cada um tem uma participação na criação. Mas a inocência que eles têm, a falta de maldade que eles têm dentro deles, faz com que ele consiga olhar direto para a tua áurea. A áurea da pessoa é a coloração da alma animal. Isso indo um pouquinho mais a fundo em Kabbalah. A alma é dividida em várias partes. Quanto mais a gente domina uma parte da alma, mais a gente consegue compreender o que as pessoas estão olhando em mim ou o que eu estou procurando olhar nas pessoas. O cachorro, ele olha a aura. O que é a aura? Vamos supor que a Luísa agora está felizona que acabou de conseguir salvar um cachorrinho, um gatinho que estava dentro de um bueiro. Aí você está lá felizona, está lá muito empolgada, venha lá a instituição Luísa Mel, vem todo mundo ajudar. Aquela sensação que você tem naquele momento é uma mistura de felicidade, empolgação, paz, ambição, objetivo, e normalmente está atrelado a uma cor. Por exemplo, o amarelo, o lilás, como você mesmo falou que gosta muito do lilás, que é considerada a cor mais elevada possível na Kabbalah, acho que não é à toa. Então, cada sentimento que a gente está tendo naquele momento, ele exala como se fosse um cheiro. Então, que é através da aura, aura. ela muda de cor, a nossa áurea? Eu achei que era sempre igual, ela muda. A todo tempo, a todo tempo. Inclusive, Luísa, uma forma, né, de quanto mais a pessoa está imbuída na Kabbalah,
ela procurar gerar sentimentos na pessoa, como um psicólogo, um rabino cabalista. Ele gera sentimentos para procurar saber como a pessoa se equilibra e se desequilibra com as cores. Para dessa forma você conseguir ter um entendimento maior. Então isso é impressionante. E olha que legal, já tem alguém, um fofão lá, uma fofona, que já faz isso de boa, que é o cachorrinho. Gente, uma outra pergunta que muita gente me mandou. O cachorro pode reencarnar? Vou falar por que as pessoas fazem essa pergunta. Porque quando morre um cachorro, um gato, né? O cachorro e gato, a pergunta é para os dois. A gente sofre muito, né? A maioria das pessoas sofre muito. E muita gente fica tentando buscar aquele mesmo animal em outros, talvez que ele volte para o dono. Isso é possível? Olha, eu vou ser sincero contigo, te falar exatamente o que está escrito na Torá. Eu acho que é mais consolador, por mais que não faz parte de todos os nossos sonhos que nós temos com cada animal que a gente gostaria de ver. O animal, impressionantemente, ele não precisa reencarnar de forma a dizer, espiritualidade judaica. Por que não precisa reencarnar? Porque ele é isento. Ele é um animal que, como outros animais, pode ser um boi, um cavalo, um passarinho, ele é puro. A conexão que ele tem nas suas atitudes, digamos assim, no mundo, ela é plena com o motivo pela qual ela foi criada. O animal, ele é fiel com Hashem, que é o criador do mundo em hebraico, pela qual ele foi criado. Nós, seres humanos, como não somos muitas vezes fiéis ao motivo que fomos criados, a gente trai, às vezes, a si mesmo, a gente tem que voltar para esse mundo. O animal, ele não precisa estar consertando, espiando algo. O animal, por si só, é uma coisa tão pura que o fato dela estar existindo já é parte da revelação de Deus no mundo. Mas os animais têm alma? Existe, sim, a parte da alma que se chama nefesh, que em hebraico significa uma das partes da alma, onde ela não é uma alma que está ligada a raciocínios, ambições de vida, ou o que eu devo fazer na minha vida, não essa parte, mas sim uma parte da alma que é como ela pode se cancelar para Deus e para a criação na sua existência. E é por isso que o cachorro, ele não mede, bem como o gato, bem como vários animais que a gente às vezes tem próximo da gente num sítio, quem tem a conexão maior com a natureza, você vê que ele não trai o motivo pela qual ele veio para você. Ele não trai, né? Aquele vídeo, alguns vídeos, Luísa, que você deve conhecer, de um bebê caiu uma vez na Tailândia, num zoológico, uma mamãe gorila pegou o bebê e ficou protegendo ele. Ele nunca vai trair a sua essência. Você pode pedir, implorar, botar remédio, ele não vai trair. Ele é aquilo que ele foi criado. Ele vai exalar uma aura, uma luz, que é sempre a mesma. Ele é fiel. Então, nós, seres humanos, como o rei Salomão fala, a gente tem que aprender com os animais, como está escrito em Provérbios, que é um livro do rei Salomão, capítulo 12, se não me engano, logo no versículo 10, que lá é dito que as pessoas de bem cuidam dos animais e os cruéis fazem maldade. Por que ele falou uma frase tão simples? Porque a regra é simples. Quem não gosta Salomão, de... Só para não perder, o rei Salomão que falou essa Rei frase. Salomão. O homem mais inteligente que já existiu, não é isso? É o cara. Tipo, ele é o the man. Ele é o cara na Torá. E aí, olha isso. Ele fala literalmente qual é a regra que ele acabou de gerar aqui. Simples. Quem não gosta de animal faz maldade, não tem índole boa. Ponto final. Você não precisa ficar tentando agora... Foi a Luísa Mel que falou. Oh, escutem, foi o rei Salomão. Eu falo muito isso, né? Mas foi o rei Salomão, o mais inteligente. Não sabia disso, gente, olha. Olha que incrível, Luísa. Então, realmente, a maldade, a crueldade com os animais, ela é totalmente abominável pela Torá, pela religião judaica. Exatamente, não faz nenhum sentido. Gente, incrível, as pessoas estão aqui perguntando muito sobre reencarnação, até vou sair um pouco do animal, né? Vou voltar daqui a pouco, gente, mas as pessoas estão perguntando, e a gente reencarna? Todo mundo reencarna. Então, Luísa, eu vou sempre falando para você, resumido, porque não tem fim, né? Não tem fim o que existe na Torá, e o pouco que eu sei estudando anos também não vai ter fim perto de perguntas que você traz que são tão boas e estão ligadas a tantas coisas, sabe? São ramificações aqui que não terminam. Por exemplo, o ser humano pode reencarnar num animal. Isso pode acontecer. E aí eu vou te explicar o porquê. Olha que interessante. O ser humano, ele, de acordo com a Kabbalah, ele pode reencarnar 3 vezes. Ou seja, ele tem a primeira vida, mais 3 encarnações. Isso tem só várias... 3? Eu achei que era um monte. Só que dá para ter mais. Dá para fazer um negócio, uma promoção especial aqui. Que é qual?
que é que se ele, a Kabbalah fala, que se a alma dele, em uma dessas 4 vidas, nós seres humanos, ela se fortalece para fazer o bem, que esteja ligado ao mandamento divino de Deus, na Torá, que a Torá, que é o bebê judaico, ela tem muito a ver com muitas religiões. Ela tem muita ligação com muitas religiões. Fazer o bem, amarás ao próximo como a você mesmo e tudo mais. Então, quando você se esforça para fazer o bem, você cria um elo de luz entre você e o eterno, que é a eternidade, que aí você pode acabar se reencarnando muito mais vezes. Pode se reencarnar em números indefinidos. Mas se a alma é ruim, depois repete maldade, ela mesmo vai se esvaziando, ela vai deixando de existir, ela vai se cancelando dentro da escuridão. Então não é que ela é destruída, não é nada disso. Ela simplesmente deixa de existir. É como se a luz dela apagasse. Então, tem um momento que a alma está se reencarnando, e uma das bondades que Hashem faz, que é o criador do mundo em hebraico, é colocar essa pessoa num animal. Então, muitas vezes está ligado. Os principais animais de encarnação estão ligados. Cachorro, gato, cavalo e boi. São os principais 4 animais que você mais vai encontrar doenças que vão surgir pelo mundo, como, por exemplo, vaca louca, do nada cavalos que fazem coisas que você não consegue compreender. Óbvio que tem fonte física. Óbvio que teve uma bactéria, um problema. Mas tudo que é físico tem uma raiz na espiritualidade. E a espiritualidade vai sempre rondar esses 4 animais. Sempre. Porque esses são os animais que mais têm conexão com o ser humano. Então, eles estão nessa ligação para conseguir. Peraí, o cavalo, o cachorro. Então vai ser exatamente o cachorro, o gato, o cavalo e o boi. São os animais que mais trocam olhares. Óbvio que você tem calopsita, você tem muitos animais maravilhosos onde tem uma conexão linda com o ser humano. Não há dúvida. Mas tem aqueles animais que, por algum motivo, o mundo escolhe mais para ficar próximo. Por algum motivo. Por quê? Porque ele está ligado à nossa vergonha. Ao que a gente faz de besteira, aquele animal está sempre jogando na nossa cara. Você pode perceber, o animal, a moral que certos animais têm ética em relação a certos assuntos, por exemplo, o cachorro. Não importa se você foi agora na vendinha da esquina e voltou 2 minutos depois, ele recebe você como se igual se tivesse 10 anos fora de casa. O gato vai vir se enroscar em você e falar miau e subir no seu colo igual. Por quê? Porque a pureza deles, a essência deles, é sempre igual, ela não trai. E o que a gente mais está sofrendo hoje em dia, Luísa? É a falta de certeza. A própria pandemia do Covid-19, ela é uma pandemia do quê? Nós vamos falar disso. Estava querendo, no final, a gente falar um Maravilha. É a própria pandemia do quê? Da incerteza. Todos os medos que a gente sente, seres humanos que se traem, pessoas que se traem em amizade, em casamento. Uau! Há 500 anos atrás, Luísa, um rápido adendo, 500 anos atrás, uma pessoa queria dizer eu te amo para o outro. Ele mandava uma carta, que ele tinha dúvida se ia chegar. Mas aquele eu te amo que ele botava na carta era eu te amo. Porque se fosse mais ou menos, na hora de chegar a carta e ele fosse meio, né? Ele já poderia estar gostando de outras 5, seja homem ou mulher. Hoje em dia, a facilidade fez a gente perder a essência. Hoje em dia, eu te amo no WhatsApp, tritura o WhatsApp da pessoa de eu te amo, chega um carnaval, chega uma baladinha, puf, acabou. O que está acontecendo? Aí você vê um animal, você vê que ele não trai. Você vê que a essência dele não te trai. Ele pode estar com fome, cansa, não importa, ele não te trai. Então é isso que a gente precisa resgatar no ser humano. E eu não estou dizendo aqui, Luísa, alguém pode estar achando assim, poxa, como assim? O Rabino está querendo dizer que o cachorro ou o gato ele é melhor do que o ser humano? Eu acho que nessa hora não tem melhor e pior. Cada um tem um objetivo na criação. E quando houver uma real fusão entre todos, não tem erro. A gente consegue trazer um mundo muito melhor. Vamos falar de mundo muito melhor, falando de veganismo, Rabino. Opa! Não tenho de tocar neste assunto aqui. Como que a Torá vê isso? Eu tenho uma teoria do final dos tempos que eu quero falar. Gente, Mashiach é o Messias, tá? A gente vai falar bastante desse assunto daqui a pouco. Os cristãos acreditam que Jesus vai voltar e os judeus acreditam que Jesus foi um sábio, alguém né, inteligente, mas não foi o Mashiach, que o Mashiach ainda vai chegar. É isso. Vegetarianismo, veganismo em relação ao judaísmo, porque a gente está falando muito de crueldade. Hoje em dia, né, a criação, o abate de animais é uma tragédia. Principalmente o boi, né? A gente falou agora do boi, me até chamou a atenção.
queria falar sobre isso. Eu sei que os judeus não comem porco. A razão que eu sempre escutei é porque o porco é um animal sujo, né? Eu queria ver se tem uma razão mais espiritualizada, porque o porco é um animal super inteligente também, inclusive mais do que o cachorro. E queria ver se no final dos tempos o veganismo estará aí como eu acredito. Então, Cara, será, Luísa? E agora? Agora a gente vamos colocar isso então em prática. Olha que legal, Luísa. Vamos lá. Olha que legal. Se você pegar realmente, no judaísmo é o seguinte, você não pode pegar, você não pode comer, né? Começa a proibição, porco, você não pode comer nenhum animal selvagem, você não pode comer nenhum fruto do mar, nada de frutos do mar, e você não pode comer dos pássaros, são pouquíssimos, e dentro dos mamíferos ele tem que ter alguns sinais específicos, como ruminante e pata fendida. Por que a Torá já começa assim há 3.300 anos? Estamos falando de muito tempo atrás, que é quando a galera achava que a Terra era plana, 10 passinhos para cá eu vou cair, 5 para lá eu caio, não sabiam que era redonda. E nessa época a Torá estava dizendo, esse animal assim já tinha uma coisa gradativa, um crescimento nesse sentido. Por quê? Da criação do mundo até Noé, que estamos falando aí de muitas gerações, já são 10 gerações que existiram no mundo, onde as pessoas viviam mais, o mundo era totalmente vegetariano. Não existia... Até Noé. Até Noé. Não existia comer animal. O que existia era, o animal está precisando, vou te dar um exemplo, o animal está precisando. E aí eu estou falando isso, muitas pessoas podem achar, mesmo assim não gostei, como por exemplo o leite. Eu respeito, mas só para explicar. Aquele animal está precisando retirar o leite, é sabido que se você não estimular, tem um monte que vai acabar. Mas aquele animal está saindo leite e você retira o leite de forma natural. Não fazer maldade, não tentar fazer, não há proibição. Mas o vegetarianismo era o planeta inteiro, desde a criação do mundo, justo quando o mundo era o quê? Mais puro, mais elevado, e as pessoas viviam mais. É só pegar a Bíblia judaica, que chamam de Velho Testamento, e você vai ver que as pessoas viviam muito mais. Aí teve o dilúvio. A maldade do ser humano. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou até confessar a minha ignorância, me perdoe, Nada. mas não sei, eu vou perguntar. Moshe é antes ou depois de Noé? Então, Moshe, que é Moisés, ele veio depois. Ah, depois. Ele veio depois. Porque nós temos assim, ó, para ficar bem claro, da criação do mundo até Noé, 10 gerações. Noé até Abraão, primeiro patriarca, mais 10 gerações. De patriarca até Moisés, média de 4 gerações. De 24 gerações após a criação do mundo, veio Moisés. Mas aí, olha que interessante, Luísa. O mundo era vegetariano, o mundo é mais elevado, e todo mundo sabe disso. Aí teve o dilúvio. Olha que coisa louca. A Torá fala, o judaísmo, que um dos motivos que o mundo estava se acabando em lama é que os animais estavam começando a fazer maldade entre eles, igual os humanos. Por quê? Porque a Torá fala que os seres humanos estavam fazendo tanta maldade que eles estavam influenciando. Em vez de eles aprenderem com a influência da criação, da natureza, das árvores, do animal, com a atmosfera, eles começaram a tentar destruir. Tem uma hora que alguém ganha nessa briga, de quem influencia e quem é influenciado. Os animais começaram a se mostrar maldosos entre um e outro. E justo aqui Hashem, criador do mundo, causa o dilúvio. O que eu quero dizer com isso? Logo o ápice, o clímax da demonstração que o mundo não está dando certo é quando o ser humano é tão mau que ele influencia e destrói a essência do animal em vez de aprender. Isso é interessante. Aí Noé acaba o dilúvio, tal. E aí, permissão. A partir de agora vocês podem comer carne. Por quê? Por quê? Mandou salvar bichos na arca. Eu não entendo essa parte. Vamos lá, eu fico desesperada. Sim. Meu Deus. Mas então, Luísa, primeiro, por quê? E porque especificamente esses animais foram permitidos no judaísmo. O primeiro motivo é que aí a gente entra na Kabbalah. A Kabbalah fala o seguinte: Deus, ele já sabe o que foi e aí será. Ele está acima do tempo, do espaço, da onisciência, ele está acima disso. Então ele já sabe o que vai acontecer no mundo. Mas quando ele mostra para você algo, como o mundo, e você destrói ele como no dilúvio, você é obrigado a ver que a realidade jogada na sua cara é que você não é uma pessoa que é digna de viver no mundo normal. Então, o que a Kabbalah fala? A Kabbalah diz que vocês não vão conseguir ser elevados de primeira. Vão partir do zero de novo.
O que é partir do zero? Significa vocês perceberem quanto vocês têm um lado animalesco e vocês vão trabalhar de forma gradativa, que é o ser humano compreendendo isso de forma natural ou de forma, muitas vezes, dentro do que ele vê no mundo. Luísa Mel, por exemplo, você olhando o mundo fazendo maldade, certamente é um estímulo cada vez maior para você continuar o seu trabalho. Quando a humanidade cada vez mais vê, por exemplo, o que aconteceu agora, infelizmente, morcego, China, cachorro e algumas coisas assim sendo alimento, muita gente ficou em choque. Ficou uma coisa assim perturbadora. A Shem, ele quis pegar do início da criação, fazer após o dilúvio do início da criação, um crescimento gradativo, onde as pessoas vão ter um crescimento real, geração após geração, mas um crescimento que vai ficar para sempre. Então, como começa? Vocês podem comer certos animais. Além de poder comer só certos animais, existe toda uma forma específica disso poder acontecer, que é todo o processo. Existe um processo que se você, por exemplo, se um animal vê o outro, né, eu não vou convencer ninguém do seu público, principalmente, que existem muitos veganos falando isso e nem quero. Mas no judaísmo, um animal não pode estar perto e nem ver um outro tendo qualquer tipo de sofrimento. O abate tem que ser num nível científico, aonde a dor não é chamada a atenção da parte central do cérebro para sentir dor. Existem muitas leis. E se isso não acontecer, é proibido você se alimentar disso. Só que estamos falando disso, Luísa Mel, não em 2020, onde tem gente dando choque em animais, espancando animais, tendo relação sexual com o animal, como tem muito no Brasil, infelizmente, até hoje, em certos lugares. Estamos falando do mínimo de humanidade, mínimo de moral e ética que temos há 3.300 anos. Mas existe uma profecia, que a Kabbalah explica, que no final dos tempos, depois do ser humano ir gradativamente aprendendo a lidar de forma mais verdadeira com o que está à sua volta, o mundo inteiro será vegetariano. Vegetariano já é garantido que quando chegar Mashiach, Messias, e depois houver todo o restabelecimento de um mundo de paz, tranquilidade, como você mesmo me lembrou muito bem, Luísa, uma conversa nossa. Poxa, como é que está escrito isso, que o leão e cordeiro vão estar tranquilos? Olha que loucura! Até o animal, até o próprio animal, ele vai dizer, poxa, por que eu tenho que comer aquele brother ali? Brother, ele é tranquilo, deixa eu ficar aqui também vegetariano. O próprio animal, ele vai começar a pastar como se fosse vaca, mesmo sendo um leão. Então, isso tudo é impressionante. No final das contas, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas o mínimo é você aprender. Não seja cruel. Tenha um mínimo de bondade. Aprenda com eles. Na Kabbalah, você, por exemplo, na Kabbalah, você não pode matar uma formiga. Você não pode arrancar uma planta de uma árvore sem necessidade. Não pode. Você só pode fazer isso se tiver extrema necessidade. Então, tudo isso, seja animal, planta, pedra, tudo, a gente tem que aprender a ter um respeito verdadeiro. As pedras também? Sim, sim. As pedras, elas têm grande influência no judaísmo. Muita gente nem sabe disso, Luísa. Você sabe que tem judeus que chegam para mim e falam, Rabino, eu sei que você é judeu ortodoxo e está falando realmente ali, né, vamos dizer assim, bem original o que está escrito. Uma pedra? Nunca vi. Aí eu falo, olha, vai lá em Levítico, alguns livros da Torá escrita, a Bíblia judaica, e vê lá sobre o sumo sacerdote que trabalha no templo, que ele tinha uma espécie de uma placa no peito com 12 pedras, cada uma representando uma tribo e cada uma com uma influência diferente. Aí a pessoa, nunca tinha parado para pensar nisso. Por que ele usa aquela pedra? Para quê? A resposta é que cada pedra exerce uma influência espiritual no mundo e uma conexão entre você e Deus. Então, eu, por exemplo, sempre ando com algumas pedras perto de mim, tem locais onde deixo certas pedras. Cada pedra, ele gera um termômetro diferente que você quer. Por exemplo, no banheiro, a gente gosta que o ambiente esteja quentinho. Então, tem uma atitude que a gente faz. Para o lugar que a gente trabalha, a gente quer um ventilador condicionado. Assim é a pedra. Cada pedra exerce uma influência e quando a gente faz essa fusão completa, a nossa vida, o ar que está em volta da gente, fica maravilhoso. A gente para de ter aqueles altos e baixos de mau humor. A gente começa a ficar muito mais conectado com a criação. Bom, tivemos uma revelação que quando o Mashiach chegar, até o leão vai ser vegano. Foi isso? Foi isso? Fiquei emocionada. É real. É real. Eu vou falar para você, Luísa. Mas olha... peraí que tem uma pergunta. Peraí. Porque falam que vai ser construído o terceiro templo, né? Não é isso? Quando o Mashiach chegar. Exatamente. Só que muita gente fala que no templo tinha sacrifício.
Essa é uma parte que me pega aí. Você acha que quando reconstruírem o terceiro templo ainda vai ter sacrifício de animais ou realmente não vamos mais precisar? Não vamos passar Aí, que horror, Deus, por favor, não faça isso. uhum. Vou te falar uma coisa, Luísa. Eu não posso mudar uma palavra para parecer, como eu brinco nas minhas aulas, tifofes, para ficar fofinho numa coisa que não é. Eu não Tá. posso me permitir isso nunca. Mas eu vou te falar uma coisa. O terceiro templo, ele vai começar. A Torá fala, o judaísmo fala, que o mundo, quando receber Messias, o mundo vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa. E o animal, por incrível que pareça, olha, eu tenho certeza que vai ter gente me xingando com o que eu vou te falar agora, Luísa. E eu estou preparado. Mas eu vou falar para você uma coisa muito forte. O animal, tem certos animais, em certas situações, que a bondade dele é uma coisa tão pura, que assim como quando você está atravessando uma rua, aquela cena de filme Salvador, do nada pulam um super-homem ou uma Mulher Maravilha e te salva, sabe? Te abraçando para salvar de atropelamento. A Torá fala que o animal ele já é assim de nascença, ele salvaria você para morrer. Tem muitos animais que recebem doenças de algum familiar, para o familiar não morrer. Luísa, eu dou Conheço consulta. várias histórias dessas, várias. Que a pessoa, às vezes... E tinha uma história que, na época do Sim, cachorro, que era um cara que estava cego, aí depois que ele operou, foi um tratamento, o cachorro ficou cego. Sempre tem umas histórias, assim, realmente emocionantes disso. Luísa, é arrepiante. Eu acabo dando consulta para as pessoas que às vezes tem uma ligação, por exemplo, um médico, um veterinário, às vezes até algum político de países da Europa que gostam mais hoje em dia, tem uma ligação cada vez mais com o judaísmo, como está acontecendo na Suíça. E eu estava conversando uma vez com uma pessoa, que ele é um empresário, que ele também é veterinário. E ele está dizendo para mim, Rabino, vários casos que eu tenho o dono do animal. Ele está internado, problema sério nos rins, tal. Eles começaram a se espiritualizar ou tem alguma coisa específica que aconteceu. Aquela pessoa simplesmente sanou e começou a melhorar em 2, 3 vezes, teve alta e o animal dele ficou com a exata mesma doença e morreu. O que significa isso, Luísa? Significa que a Torá, quer dizer, a Kabbalah, na parte agora profunda do judaísmo, judaísmo e Kabbalah é a mesma coisa. A questão é, uma é a parte mais literal, outra é a parte mais, tipo, power. A Kabbalah explica pra gente que tem certos animais que a bondade dele é tão grande que ele já nasce autocancelado, querendo se autocancelar. Ou seja, eu prefiro que recaia um trovão em mim, cachorro, em mim, gato, do que não recaia numa pessoa. Agora, isso é o que acontece e que vai acontecer no começo do templo, do terceiro templo. Depois a Torá fala que os sacrifícios logo começarem e o mundo entender que é maldade, olha isso, até ser jogado na cara dele, que é maldade o que ele faz, porque um animal que ama ele acaba recaindo nele uma coisa que deveria ter caído em você. Porque você aí sei lá, um zero à esquerda que fez tal maldade e acaba que a natureza, os animais, as árvores recebem sobre elas esse mal. Porque você é egoísta. Mas depois que o mundo de cara começar a receber esse baque e entender isso, espiritualizar, vai ser totalmente cancelado. Já de cara, praticamente de começo, todo sacrifício do templo. Aí a Torá fala que o mundo vai começar a espiritualizar, as pessoas vão derreter as armas, as guerras vão acabar, os animais vão modificar de natureza e a gente vai começar a ver tudo isso acontecer. Mas, infelizmente, Luísa, de acordo com a Kabbalah, isso possivelmente vai ser depois de uma guerra, que não é o assunto agora, mas só para comentar, que é chamada de Terceira Guerra Mundial, que o judaísmo fala, que vai ser entre o Ocidente e o Oriente e caindo em cima de Israel. Então, isso tem que acontecer. A gente está vendo algumas ramificações já ocorrendo, mas tudo isso é um passo a passo para a gente esperar ocorrer. A gente vai voltar a falar desse fim de mundo aí. Peraí, já um pouco do tempo. Eu tenho algumas coisas interessantes que eu queria contar para as pessoas sobre Moisés, que eu tinha perguntado. O Moisés, né, foi um dos maiores líderes espiritual até hoje. Sim? Não. Sim? Claro, claro. Então, parece que Moisés também era muito solidário aos animais. Tem uma história. Não tem? Ele estava com as ovelhas, pode contar? Eu adoro. Claro, Luísa. Olha, impressionante mesmo. Olha que legal. Moisés, ele foi considerado o maior líder e o maior profeta, né? Então, o cara era grande. O cara era grande. O que acontece? A Torá fala que ele era um pastor. Ele cuidava de um rebanho e tal. Até que os judaísmos falam que teve uma ovelha pequenininha
que ela saiu do rebanho, ela se perdeu. Ele parou tudo, absolutamente tudo, e falou, calma, que eu vou lá ver onde está essa ovelha. Foi correndo atrás, tal, até que ela pega ela no colo e descobre uma caverna. Nessa caverna tem uma sarça, um arbusto, que está pegando fogo, mas não está sendo consumido, e é o primeiro contato de Moisés com Deus. Quem foi o elo para Moisés se conectar com Deus pela primeira vez? Foi o teste que Deus deu para ele em relação à piedade a um animal. Porque um ser humano que esquece de um animal, o ser humano que olha para os animais e fala, não, esse não tem problema, esse aqui não é de raça, como tem muita gente que é preconceituosa fala. Ele não é de raça, ele não tem aquele pelinho que aparece na televisão, então eu não quero. Deus é uma forma que ele está testando você. E ele fez com Moisés. Se ele fez com o The Man, o cara, significa que a gente pode pegar isso para a gente também. E isso eu falo, Luísa, de verdade, até um tanto emocionado, porque o que eu acompanho do seu trabalho acaba sendo exatamente isso, é muito bonito. Ou seja, não me importa se aquele animal está doente, está assim, está aquilo, não é errado, não vai chamar atenção, porque tem muita gente que está querendo só foto bonita para chamar atenção. Então tá cheio, desculpa falar, tá cheio de pela-saco por aí. Então você agir de coração verdadeiro é um tapa na cara, como o rei Salomão fala em Mishlei. Pare de ser cruel, pare de ser hipócrita. Eu acho que isso é um belo ensinamento que você está dando. Inclusive, eu agradeço por ver e acompanhar esse ensinamento que você dá. Ai, obrigada eu. Nossa, adorei. A gente está... Mas é a verdade. Estamos emocionadas aqui também. As pessoas perguntando, falando, Deus pode bater em várias vezes na sua porta, uma delas pode usar o animal. Acho que é exatamente isso que você acabou de falar, né? Exatamente isso, Luísa. Sem tirar nem pôr. Bom, agora vamos para... As pessoas também... É que tem gente, estou vendo, tem quase 100 perguntas aqui. Deixa eu tentar... Opa! Peraí. Vamos reencontrar nossos animais que já se foram? Olha, é uma pergunta bem profunda, que é o seguinte. Se a pessoa, quando falecer, né? A gente fala no judaísmo que, se Deus quiser, a gente vive até os 120 anos, que foi a idade de Moisés. É uma idade legal, 120 é bom. E aí, o que a Torá fala? O judaísmo, né? A Torá fala que quando a pessoa falece, ele consegue ter os 5 sentidos mais aflorados, porque ele compreende os sentidos. Ele não precisa de um tato de uma mão, mas ele compreende o tato. E a compreensão, ela na prática é mais elevada do que os 5 sentidos e mais verdadeira. Então, exemplo. Luísa, você lá está com seu maridão. Aí, você está pegando na mão dele para dizer eu te amo. Mas você pode estar pegando na mão dele e, se fosse uma pessoa que não é boa, está pensando agora em outra coisa. E você pode agora estar em outro país, sem passar a mão na mão do seu marido e dizer o quanto eu amo ele. A compreensão do que você é muito mais forte do que o que você de fato está fazendo naquele momento. Então a Kabbalah explica que quando a pessoa falecer, ele vai ter a que é a percepção extrasensorial, que é tudo conectado a uau, eu estava pensando numa música e justo ela tocou. Uau, eu estava pensando na Luísa Mel, ela mandou uma mensagem no privado, que muita gente aí deve sonhar com isso. Uau, eu não sei o quê. Olha que legal. A partir do momento que você consegue ter essa compreensão toda, tudo que fez parte da tua vida, inclusive almas dos animais, elas vão também estar conectadas a você. Elas são partes de você. O animal, ele tem uma coisa muito poderosa. Não é só que você vai ver o seu cachorrinho, como muita gente imagina, desenho do Tom e Jerry. Imagina com aquela auréola aqui, e dizendo, oi, papai, me dá um abraço aqui, estou com fome. Mas existe a essência daquele animal. A essência que fez você modificar como ser humano por ter aprendido com aquele animal, isso vai ficar conectado com você para sempre. Isso vai fazer parte de você para toda a vida eterna. Então, a resposta é sim, mas não é exatamente como a gente imagina. É uma forma mais profunda de compreensão. As pessoas, eu vou até fazer a pergunta aqui, perguntaram se judeu não acredita em Deus. Acho que a gente precisa explicar melhor aqui, que acho que não ficou claro. Acredita muito. Os judeus foram o primeiro povo da história a acreditar num Deus único. É isso. Exatamente, porque antes, né, existiu o paganismo. O paganismo, tal, política de poder e medo, e aí tal. E aí você tem os hebreus, que antes de ser judeus, tem os hebreus, que é Abraão, que é o primeiro monoteísta que saiu correndo pelo mundo para falar, existe só um Deus. Peraí, que agora foi muito difícil para mim. Hebreus e judeus não é a mesma coisa. Na verdade, um é a formação do outro. Porque os hebreus, o que é hebreu? Hebreu vem de Ever, que é o nome de uma pessoa
que era diretamente filho de Noé. Então, 2 filhos de Noé, você vai ter Shem, Ever, que são nomes em hebraico da onde saiu a dinastia dos hebreus, que eram pessoas que acreditam em um Deus, e eles vieram de uma parte de Noé que ela está toda ligada a monoteísmo. Quando receberam a Torá, que é o rolo sagrado no Monte Sinai, que todas as religiões praticamente do mundo conhecem essa parte, isso foi quando a gente recebeu 613 mandamentos divinos que são ligados a um povo. Então, o que é legal disso? O povo judeu, um dos mandamentos dele da Torá é um mandamento proibitivo, por exemplo, de fazer mal a algum animal. Por exemplo, tem gente que faz aquela brincadeirinha boba de pegar um pepino. Já viu isso que fazem às vezes com picles, pepino com gato? Aí você deixa perto dele, nunca viu? Não, eu já tô com medo. Que bom que você não viu. Infelizmente ficou famoso. Aí você bota, o gato olha para trás, ele pula, ele voa para o outro lado sofrendo. Porque o felino, ele está sempre procurando destruir o mal que está à volta dele, que a frase dele na Kabbalah é essa: eu vou atrás dos meus inimigos e vou acabar com todos eles. O gato, ele quer destruir o mal em volta dele e liberar energia positiva. Quando você bota uma coisa, um pix, alguma coisa assim, ele acha que é uma cobra, ele acha que é um lagarto. Então, imediatamente, ele vai para o sistema dele de ataque. Então, os animais, eles têm essa conexão, e existem mandamentos judaicos que são especialmente aos animais. Por exemplo, você tem que alimentar o animal antes de se alimentar. Se o judeu pode estar no Shabat, 7º dia mais sagrado para o judeu, você acabou de sentar para comer halá, que é aquele pão redondo, diferenciado, trançado. Está lá com a família, bonitão, beleza. Você vai começar a comer, já fez a bênção e até falou o nome de Hashem, nome de Deus. E você lembrou que seu cachorro ou gato não comeu. Obrigação do judaísmo: para tudo, alimente seu animal e depois volta a comer. Esse é um dos 613 mandamentos do povo judeu. E, Luiz Amel, não é hoje em dia, não, 2020, que agora o mundo está se evoluindo. 3.300 anos atrás. Então, isso eu acho muito bonito, a conexão que tem que ter com o animal, essa conexão bonita, sabe, de respeito e esse elo todo. Viu, gente? Tem que dar comida para os animais primeiro. Olha só, essa aí eu não Sem sabia. dúvida. Deixa eu ver mais algumas perguntas que o pessoal está pedindo. Claro. Peraí. Ah, se existe céu dos animais? E como surge uma alma ruim? Eu subi daqui, gente. Você sumiu, tá sem cor. Eu faço. Peraí. Ih, rapaz. Ih, meu Deus, gente. Não, tô tão legal essa live, não acredito que eu sumi aqui. Você tocou em alguma coisa aí, Luísa? Que você pegou o celular na mão. Gente, mas então vai respondendo que eu vou tentando achar. Se existe céu dos animais. Se os animais têm alma, eu já perguntei. Se você só pode nascer judeu ou pode virar judeu. Eu acho que você virou a câmera. Alguém comentou isso. Eu acho que está filmando onde o celular está encostado. Ai, aê! Apareceu um hacker aí para te ajudar. Vergonha. Mas tem uma pergunta interessante que eu vi aqui. Por que então os judeus ortodoxos quase nunca têm cachorro? Não sei se é verdade isso, porque os que eu conheço acho que não tem, mas eu não conheço tantos assim pelo mundo. Verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa, Luiz Amel. Você vou tem, uma né? resposta... Você tem? Eu já tive alguns. Tem uma convenção do prédio atual onde eu tenho que deixar apenas em um tempo local diferente. Até a gente vê se consegue mudar a força aí, né? Uns protestos fortes aí, tem que chamar Luiz Amel, chamar um time aí do Corinthians, do Palmeiras, só que do Luiz Amel, para mudar a convenção de alguns prédios que são bem desagradáveis, né? Que às vezes não compreendem o mínimo, né? Aí em Jerusalém. Tem muitos, a maior parte dos prédios aceitam. Tem uns específicos que não aceitam e é muito triste. Mas olha, Luiz Amel, eu vou te falar uma coisa. Você me comentou agora do que? Qual foi a tua pergunta? Desculpa que eu... Por que a maioria dos judeus ortodoxos não tem cachorro? Tá. Achei que você tinha esquecido também, hein? Eu também. Então, é o seguinte. Olha, primeiro que hoje em dia a gente tem uma nova forma de mostrar um judaísmo que não é muito verdadeiro. Por mais que seja bonito, fofo, legal de assistir, que é o Netflix. Para o Netflix, que eu gosto de muita coisa lá, existe apenas 2 tipos de judeus atualmente para o Netflix.
Ou ele tem o ortodoxo, que não entende nada da vida, retrógrado, que só falta andar de quatro e morder o chão, e morder os outros e não sei o quê. Ou ele é uma coisa que tenta aparentar retrógrado, ou ele está no falda, em outras, onde ele é meio ateu, só se importa com dinheiro. O judeu sempre foi estereotipado de alguma coisa. Sempre. Você tem que estereotipar o judeu no antissemitismo mínimo para você sentir que agora você deu um nome a ele. Eu moro num bairro em Jerusalém ortodoxo. Eu estou em Jerusalém ortodoxo. E tem vários cachorros na minha rua. Vários cachorros na minha rua. Então, todo ortodoxo tem cachorro? Não, não tem uma lista dizendo: oi, você é ortodoxo, tem cachorro? Tá cheio. Ô, Luísa, cheio. Se Deus quiser, quero também, né? Adoraria você estar aqui em Israel com a gente. Principalmente se puder com o maridão, com o filho, os 3 M's, né? Os 3 Mem, todo mundo aí com a letra M no hebraico, nomes bonitos, estarem aqui. Eu quero mostrar para você, mostrar o número de cachorros que tem, andando na rua, passeando de manhã e de noite. Israel e tem muito cachorro. Aliás, eu ia te perguntar isso, como que é o abandono de cachorro aí? Se tem equipes de resgate, se tem eutanásia de animais sadios. Eu não sei nada sobre Israel, sobre esse ponto. Eu vou te falar uma coisa, Luísa. Israel não é apenas um exemplo. Ele é o maior número de quantidade de cachorros por pessoa do mundo atualmente em Israel, em Tel Aviv, que é a capital, digamos assim, a capital de Israel. Em Tel Aviv, em Israel como um todo, você não tem cachorros abandonados. Eu não estou dizendo que tem 3 ou 2. Não tem nenhum. 0. Efes, como a gente fala em hebraico. Nenhum. E o motivo é muito claro. Existe uma conscientização imensa de parques para cachorro, clínicas especiais, instituições como, graças a Deus, a sua, onde você tenta pegar tratamentos e tudo que você não paga um centavo. Você tem várias esquinas de rua em Israel, onde você tem ração nas esquinas, toda bonita, assim, e água para os cachorros quando passarem por lá. Você tem um real respeito. É uma coisa linda, mas eu quero muito que você veja com seus olhos, Luísa, para você ver, para você ficar em choque. Ficar, que é isso? É muito bonito de ver. Não tem cachorro. E o mais legal de tudo, a raça que mais tem aqui de cachorros é a sem raça, é a vira-lata. São aqueles cachorrinhos com aquela cara mais fofa do mundo e que, na verdade, são muitas vezes até mais fiéis do que você ficar fazendo, né, escolhas, né, bobas. Olha, gente, eu não sabia disso. Adorei. Deixa eu ver só mais umas perguntas. Depois eu quero entrar aí na pandemia. As pessoas perguntando se numerologia cabalística tem a ver com a cabala. Espera só um minutinho. Deixa eu ver se tem mais alguma bem interessante. Sobre matar baratas. Quando o gato sai de casa e não volta, se tem alguma explicação, se tem alguma... Bom, gente, preciso falar agora como protetora. Não é para deixar gato sair por aí. Eu sempre falo isso, a gente não doa, a gente tem que ter rede. O gato é como criança, por mais que tenha espiritualidade, ele é uma criança. Então, assim, muitos gatos saem, são atropelados, são maltratados. Ainda mais gato, né? Que a gente tem ainda um número maior de pessoas que fazem crueldade contra gatos. Mas a pergunta para você é só para eu fazer um parênteses aqui. Nada, primeiro você já respondeu parte da pergunta, Luísa, e a gente aqui já tem uma proteção muito maior para esse assunto, né? Agora, é o seguinte, tem certos animais, é um mundo aqui para se falar de tantas coisas, tem certos animais... Muita coisa. Tem certos animais que quando você não conhece ele na rua e ele fica atrás de você, ou ele é o seu gato e cachorro e ele quer se afastar, quer representar alguma ligação entre a pessoa e o mundo espiritual de forma radical. É algum baque que você está recebendo do mundo espiritual. Vou te dar um exemplo. De acordo com a Kabbalah, você está andando na rua, de boa, tranquilex, e aí do nada você começa a ver um cachorrinho que aparece e começa a ir atrás de você. Não para. Atrás de você o tempo todo. O certo é você pegar em hebraico e falar 3 vezes olhando para o olho do cachorro. Perdoado, perdoado, perdoado. Por quê? Porque a Kabbalah fala que muitas vezes é uma encarnação de uma pessoa no cachorro, de alguém que na vida passada fez mal a você, e agora que ele está numa essência boa, pura, inocente no cachorro, ele está vindo, entre aspas, pedir desculpa. E muitos casos que eu já testei, ainda mais em hebraico, só perdoado, 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 é muito comum ou o cachorro dar uma chorada e ir embora, ou simplesmente ele parar de seguir. Porque muitas vezes o animal ele é apenas o elo. Às vezes, quando você não tem ligação com ele. Quando é o seu cachorro e o seu gato, tem que entender o seguinte, o gato, ele trabalha diferente do cachorro. Ele pega a energia da pessoa,
E ele tenta filtrar ela para ficar uma energia que seja perfeita para ele, que seja ótima para ele. Vamos supor que você deixou o ar-condicionado muito gelado. O cachorro, vamos supor que ele botasse um casaquinho. Ele está sempre tentando se dispor à situação da qual ele vive. Quando ele vê, às vezes, que está difícil para isso acontecer, ou quando existe um sofrimento muito grande na casa, que às vezes o gato, na sua essência simples, ele acha que não vai conseguir lidar, às vezes pode acontecer dele sair, dele ir embora. Ele considerar na essência... O gato não está pensando, né? Bom, essa galera aqui está vacilando comigo, eu vou embora. Vou viajar para Miami. Não isso, mas existe a ideia da essência do gato não estar batendo com aquele local e ele ir embora. E isso é um baque, é como se fosse um... Sabe, olha aí, poxa, melhore suas atitudes com o teu ambiente, com a tua raiva. A Torá fala que a raiva... Pode deixar o gato sair, eu fico desesperada, pelo amor de Deus. Pois é, Luísa. Vou ver mais umas perguntas que eu vou entrar aqui na pandemia, porque daqui a pouco encerra, tá, né? Tá bom. Tá tão bom, mas... Claro. Deixa eu ver se tem mais alguma... tinha uma coisa que você tinha me falado, que eu acabei esquecendo, que é que um cachorro pode livrar uma pessoa de um decreto para morte. Eu acho que esse é bem interessante a gente falar. Então, vamos lá. Vamos. A ideia é a seguinte, Luísa. A única forma, né? É verdade isso. A única forma do ser humano se livrar de um decreto de morte é através de alguma atitude dele que consiga adoçar decretos. Assim a gente fala no judaísmo. Quando você adoça decretos, você ou destrói coisas ruins, malignas, ou você empurra. O cachorro, quando ele está próximo da pessoa, ele consegue ver uma força espiritual que, em português, a única forma de traduzir, mas está tudo errado, tá? É anjo da morte. Não existe um anjinho com machado, nada disso. É uma luz específica que ela tem o único objetivo dela no mundo, ela conseguir não traumatizar a alma quando a pessoa morrer. Porque quando a pessoa morre, muitas vezes ela fica totalmente atormentada. Ela não sabe onde é que ela está. Então, uma forma dela conseguir saber que morreu e conseguir aceitar isso e começar a se elevar existe uma luz que é chamada Malach Amavet, que em português seria anjo da morte, mas não é essa a ideia. Ainda mais a ideia que se ilustra em desenho, aí fica tudo errado. Mas ela avisa para a alma que ela precisa ir embora. Ela chama muita atenção. O cachorro consegue ver essa luz, porque ela é uma luz muito específica. Ela está muito específica, ligada a avisar para a alma que ela vai morrer. Um dos maiores desesperos que o cachorro faz nessa hora, e agora principalmente o cachorro, é tentar afastar. É tentar pegar toda a essência dele, que Deus botou nele, toda a inocência, toda coisa de... Ai, não pode, aquela ansiedade, o cachorro é muito ansioso. E tentar jogar isso contra essa energia. E às vezes isso pode funcionar para salvar a vida da pessoa. Por que pode funcionar? Porque a atitude do ser humano está se provando que está influenciando para o bem o cachorro. Ou seja, não é o cachorro sozinho, de forma separada, que ele vai, vou te salvar. Mas se o ser humano está agindo bem com o cachorro, como o rei Salomão fala, ele recebe de volta uma proteção que a Hashem envia muito especial. Então, é possível existir certas performances de salvar uma pessoa de decreto da morte. Tem uma pergunta super delicada aqui, mas vou ter que fazer. Manda bala. Eutanásia. Eu vou até dar um depoimento aqui, porque assim, eu, principalmente no instituto, mesmo na minha vida, eu luto ao máximo, né? Todo mundo sabe que eu luto por cada vida, sempre tive essa... Mas nos últimos anos tive que aprender que tem alguns casos que realmente... E é muito difícil, assim, né? Então, até ficou emocionado. Queria que você falasse pra gente sobre esse assunto. Então, a eutanásia em relação a animais, ela é permitida, sim, em casos extremos, onde fique claro que aquele animal, a única chance física, sem a gente saber, a gente não é vidente, a gente não está olhando o futuro, sem a gente conseguir colocar num gráfico, se a única chance for continuar sofrendo muito, existe sim essa permissão no judaísmo. Para seres humanos é completamente proibido, e aqui está a diferença entre o ser humano e o animal. O ser humano não pode ser feito eutanásia jamais em nenhuma espécie. Por quê? Porque o motivo daquele ser humano ainda não ter morrido é porque ele está fazendo algum conserto espiritual necessário. Mas o animal, como a gente falou há pouco tempo atrás, ele não veio no mundo para consertar um erro que ele fez. O animal, ele não veio no mundo para consertar um pecado. Ele não tem isso. Então, não faz sentido deixar ele sofrendo em casos extremos,
não faz sentido continuar deixando ele sofrer. Seria até uma coisa insana. Então, gente, é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos. Se realmente não tiver outra maneira, a eutanásia é uma maneira, é uma forma de amor, né? De compaixão de alguém que está sofrendo. Eu tive que aprender isso às duras penas. Mas, Rabino, estamos passando um momento muito difícil no mundo inteiro, mas no Brasil, neste momento, está pior. Eu acho que Israel bem pior, de pandemia, muitas mortes. Momento difícil pra gente. Queria que você falasse alguma coisa. Se essa pandemia... Porque, assim, a Torá, gente, me corrija também se eu estiver errada, tá? Ela conta a história do mundo, desde antes, né? Do começo até o final. Ela tem tudo ali. Então, teoricamente, a pandemia está ali de alguma maneira. Essa história que a gente está passando. Você falou dessa guerra aí, e a gente falou da vinda de Mashiach. Estamos nos aproximando deste momento? Isso pode ser uma preparação para um mundo novo? A pandemia tem alguma função? Porque eu queria também falar sobre isso, porque momentos difíceis, né? Pelo menos o que eu aprendi muito na Cabala, de você tentar transformar para uma coisa boa, que seja pelo menos por um aprendizado. Então, a gente podia falar sobre isso agora. Com certeza, Luísa. Situação aí que você falou, pergunta bomba, porque realmente é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo nesse mundo. E é o seguinte, sempre que está difícil, né, nas gerações, é algum momento de escolha numa bifurcação entre 8 e 80. Então, toda situação radical que acontece no mundo, ela significa que ela vai levar a humanidade ou para um lado esquerdo ou ao lado direito. Não tem como ir pelo meio. Por isso que acontecem certos sofrimentos, principalmente ligados à natureza ou saúde humana. A Torá fala, antes da Kabbalah, o judaísmo explica que toda geração existem momentos propícios para a gente conseguir trazer o Messias e um mundo melhor. Mas existe uma data limite. E a data limite vai estar ligado a algumas coisas. Vai estar ligado a cada vez mais quando a humanidade conseguir entender a compreensão de um Deus, ou seja, sem idolatria, apenas a ideia de um Deus, servir a um Deus único e fazer principalmente bondade e justiça, número 1. Número 2, quando, infelizmente, o mundo se dividir de uma tal forma, aonde vai ficar uma coisa muito radical, que é o que a Kabbalah fala, que é o seguinte, vai existir, de um lado, uma guerra entre o Ocidente materialista e ligado a muita idolatria, versus a um Oriente onde uma espiritualidade que parece às vezes muito legal, mas pode levar a um radicalismo. Como, com todo respeito ao que eu trago, até no judaísmo podem ter pessoas radicais, mas no caso eu digo islamismo radical. Quando bater esses dois com toda a pancada, com toda a força, isso vai trazer a Terceira Guerra Mundial. Vai ser o Ocidente material e poderoso, islamismo radical, vão se chocar com toda a força, isso é falado há milhares de anos, vai cair sobre Israel, o antissemitismo vai voltar, de novo a culpa vão querer botar no judeu, Israel vai ser o centro de uma guerra, por outro lado é onde vai ser o lugar mais seguro do mundo, mesmo com guerra, vai ter bombas atômicas, onde a Kabbalah fala de bombas atômicas especificamente, e aí o mundo vai ter que se peneirar à força, vai ter que aceitar a força, como é que fala? A moral. A moral da história vai ter que ser engolida à força pela humanidade. A epidemia que está acontecendo agora é demonstrada nos códigos da Torá, que é uma outra coisa. Códigos da Torá é quando você pega várias letras dos versículos, junta tudo numa placa, e você começa a perceber que, por probabilidade, te surpreende certas mensagens. Então, vamos supor, a cada 4 versículos, forma-se uma palavra Covid-19, guerra, vinda de Messias e tal, num espaço muito pequeno. Hoje em dia, você tem programas de computador, e o negócio fica legal quando a probabilidade vai ficando louca. 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões. E é sabido que o livro da Torá é feito códigos do judaísmo que falam sobre Osama Bin Laden em Torres Gêmeas há muito tempo. É falado sobre o que aconteceu na Ásia com todas aquelas ondas gigantescas. E o Covid-19 sempre tem palavras específicas que estão dizendo o seguinte, que a respiração da pessoa é o principal elo físico de emergência para ele poder sobreviver, é a respiração. E tem certos pontos dos códigos do judaísmo, da Torá, que falam que eles serão atacados numa geração
onde a tecnologia vai ser alta. Lá está escrito de outra forma, onde a matéria vai estar muito bem articulada pelo ser humano, onde os judeus também vão estar espalhados pelo mundo e grande parte já estará em Israel. Também está escrito isso em relação aos códigos da Torá. Vai acontecer doenças que vão atacar a parte respiratória, e a Torá fala que vão balançar as pernas das pessoas, vão deixá-las fracas a ponto de cair e falecer. Isso foi falado por um rabino há 14 anos atrás, chamado Rav Mordechai Eliyahu, baseado no Código da Torá 14 anos atrás, e que isso seria uma forma de peneirar o mundo, porque o mundo não suporta mais tanta maldade, tanta energia negativa. Agora, quem pega Covid-19, ele pode estar recebendo como pelo bem ou pelo mal. Ele pode estar recebendo Covid-19 porque ele tem alguma culpa, ou justo porque ele é tão bom que ele pode conseguir ajudar a filtrar o mundo. E é por isso que está acontecendo com pessoas de bem, pessoas de mal, e todos os tipos de pessoas. Então, sim, é falado no Código da Torá sobre esse tema. E o principal, Luísa, enquanto o ser humano não se conscientizar do básico, que é respeitar a vida, respeitar a criação do mundo, parar de destruir o mundo que Deus criou tão bonito. Deus, ele fala para o primeiro ser humano, Adão, apenas não destrua o que eu criei. Assim começou a criação do mundo. E assim vai voltar quando chegar Messias. A gente vai voltar para um ponto onde a única coisa que é pedida é não destrói a criação do mundo. Existe muitos mandamentos. A destruição ambiental, tudo que está acontecendo, né? A destruição da Amazônia é totalmente contra o desejo de Deus, né? Pela Torá. Luísa, você já ouviu falar da poligrafia, que é aquela máquina que detecta nível do... que até foi feito por um cara chamado Dexter, que depois veio aquele desenho famoso de criança, que é o Laboratório de Dexter. Esse desenho é baseado num livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Não é um livro judaico. Eu conheço A Vida Secreta. Eu li. Conhece? Ele é um livro que se baseia numa tecnologia que Israel também utiliza, que é aquela máquina da verdade, que Israel depois desenvolveu pelo Mossad, que é para saber se a pessoa está falando verdade ou mentira. Ela está ligada às glândulas sudoríparas da mão, à parte neural e batimento cardíaco. Quando você bota isso numa planta, existem estudos judaicos aqui, eu vou poder te mostrar, se Deus quiser, ao vivo. Existem estudos de rabinos e pessoas que pegam esses polígrafos e botam em árvore e em planta. Quando você chega com um isqueiro perto e fala palavras negativas, o polígrafo, o gráfico começa a demonstrar como se alguém não querendo morrer. A Kabbalah fala que quando você corta uma árvore sem motivo, você não precisa daquilo. Você está fazendo apenas pela ganância, se escuta um grito espiritual de um canto do mundo até o outro. E que toda pessoa que é muito sensível consegue escutar. Então, isso mostra para a gente que tudo tem que ser sustentável. O mundo tem que ter uma medida, porque a medida é a base do ser humano. Enquanto a gente não entender isso, vão vir sempre coisas na natureza estrondosas para acabar levando a gente para caminhos radicais, que a gente espera que seja o bom, né? Então, deixa eu entender. Essa coisa que tem a guerra, a última grande guerra, se a gente mudar o nosso comportamento agora, depois dessa pandemia, a gente pode evitar que essas coisas horríveis aconteçam e a gente ir direto para a parte boa? Olha, bora cortar, bora fazer uma edição, né? Dá um corte nisso. Você fala de guerra, pelo amor de Deus. Então, Luísa, dá sim. Não dá simplesmente para você desaparecer com certas situações que estão se construindo no mundo. Tá? Tem certos tipos de maldades, né? Eu tenho uma aula que eu até te comentei, Luísa, que a gente estava falando no privado, sobre o que a Kabbalah fala sobre crianças autistas, né? Que elas têm uma vidência muito grande. E aqui eu acompanho um grupo em Israel de crianças autistas que ficam falando o que está acontecendo no mundo espiritual. Aquele grupo famoso chamado ISIS, Estado Islâmico, é um grupo terrorista que as crianças autistas estão falando 10 anos antes dela existir. Dizendo que isso são formas de Deus mostrar coisas radicais no mundo para o mundo melhorar logo. Para ninguém querer que o mundo se transforme numa coisa maldosa. Que não importa se está ligado à religião, cultura e da onde e de quem. Mas ninguém quer isso. Então, toda vez que acontece esse tipo de coisa, é um baque. Se a gente consegue, Luísa, tornar pessoas melhores, a gente faz com que essa guerra se transforme em uma coisa mínima. Por exemplo, recair sobre as coisas que já aconteceram. Sobre guerras de terrorismo, não importa se é religioso ou ateu, mas que já aconteceram. Então, isso acaba recaindo sobre o que já aconteceu e a gente vai direto para a parte boa. Mas isso só depende de nós. Só depende da gente, não tem o que fazer. Muito obrigada. Nossa live foi incrível, foram tantos assuntos. As pessoas
Estão mandando muitas perguntas. Como sabem mais sobre Kabbalah? Como podem estudar mais? Como podem melhorar a si mesmo? Então, eu queria para a gente encerrar aqui. Obrigada, gente. Foi incrível. Eu acho uma oportunidade linda a gente poder falar de Deus, falar de coisas tão profundas aqui, com tanta gente assistindo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua sabedoria. É realmente um privilégio poder falar com você. Luísa, eu quero te agradecer muito, muito obrigado. Sempre é muito gostoso estar falando contigo, por mais que é um tempo pequeno que a gente se conheceu, começou a conversar, é muita alegria. E se eu puder, Luísa, com a tua permissão, falar que muitos desses assuntos eu gosto de estar sempre falando, gosto de estar passando principalmente, eu tenho vários canais, principalmente no canal do YouTube, com a sua permissão, gostaria de aproveitar para falar, né, que todo mundo que quiser, né, aprender, eu faço questão de ensinar que cada ser humano e cada povo, cada cultura tem o seu objetivo no mundo. Isso não precisa ser proselitista. Parar com essa besteira de todo mundo tem que ser igual. A gente tem que encontrar a unidade dentro da diversidade. Eu tenho um canal sobre judaísmo, que é basicamente o meu nome. O cara tem que ser muito bom para escrever ele. Ele é o Haskell, ele tem que rezar muito para Deus, mas se ele pode acompanhar, crescer em espiritualidade e ser uma pessoa melhor. E principalmente também digo, Luiz, a mesma coisa para todas as pessoas que são do meu público que estão assistindo, acompanhar esse instituto maravilhoso que você tem, do Luiz Amel, aproveitar, chegar junto, acompanhar e ajudar de toda forma que puder, para que a gente possa junto, nessa fusão bonita como nessa live, chegar no mundo melhor. Amém. Vamos ver se a gente marca mais pra frente um outro bate-papo, porque as pessoas estão mandando muitas perguntas, estão muito emocionadas, estão gostando bastante. Então, daqui a um tempo a gente marca novamente para aprofundar ainda mais esse assunto tão lindo, tão importante. Sim. Hashem, obrigada, Rabino, obrigada a todos. Luiz. Eu vou colocar vou marcar aqui você para o pessoal te seguir e acompanhar as aulas. As aulas do YouTube são incríveis, eu amo. Obrigado pelo carinho. Obrigada, tchau, gente. Maravilha, Luísa. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.